vamos lá para nossa aula sobre filosofia da religião, tá? Então, nosso objetivo é trabalhar um pouquinho aí a filosofia e os mistérios, né, da religião, né? E para isso a gente vai tomar alguns pontos essenciais sobre esse assunto. A primeira coisa é importante entender que quando falamos em religião, existe uma necessidade de separar aí as ideias. Qual é? A questão é que quando falarmos sobre religião, não estaremos falando sobre a instituição religiosa, né? Ou seja, essa instituição social que tem como função a prática de ritos que fazem com que as pessoas se aproximem, né, da divindade que elas acreditam. Então nós não vamos falar sobre isso, né, porque, enfim, são infindáveis as religiões, são infindáveis os ritos que as pessoas fazem, né, e aí nesse sentido então ficaria complicado falar sobre isso, né, precisaria de muito mais teologia, muito mais dogmatismo, né, com relação a isso. Então nós vamos falar aqui com a religião no sentido de crer em uma divindade, né? A ideia aqui nossa de religião é falar sobre essa proposta que os seres humanos têm de que para responder, né, às questões existenciais, né, que nós, enquanto sujeitos racionais, temos, da onde a gente veio, para onde a gente vai, quem criou tudo isso, quem dá ordem a tudo isso, né? As pessoas atribuem então a essa resposta a essa pergunta a partir da existência de um ser divino, né? Poderoso, eterno, perfeito, ou de vários seres divinos, né? Que correspondem a essas características aí. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é essa separação. O mistério que nós vamos estudar aqui é como que, primeiro, qual a argumentação existente sobre esse ser divino, né? Que no fundo cria e ordena as coisas do ponto de vista filosófico, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a crítica contrária à existência desse ser divino, tá bom? Então isso aqui é bem resumido, é uma coisa bastante simples que vai ajudar aí você a pensar um pouco mais sobre essas circunstâncias, tá bom? E aí para isso então nós temos alguns tópicos, né? Então, quais são os tópicos aí que a gente vai tratar? Primeiro de tudo, a gente quer falar um pouco sobre esse livramento dos estereótipos, né? Que é o quê? Essa ideia de que todo filósofo é ateu, que todo filósofo é coisa do demônio e etc, etc, né? Ou seja, dessa entidade contrária a esse ser criador. E também falar sobre esse estereótipo que é a fuga, né? A fuga da crença com relação à reflexão filosófica. Então, quer dizer, a necessidade que as pessoas têm de entender que a filosofia pode contribuir muito, né, para com a sua própria crença, para com a sua própria ritualidade, né, dentro lá da instituição religiosa. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos falar então sobre as proximidades entre filosofia e religião. E aí, obviamente, a gente não podia fugir do período, então, da Idade Média. Tá, e aí a gente vai trabalhar então aí um pouquinho, vamos falar sobre o contexto desses grandes filósofos que, enfim, que desenvolveram essa ligação entre a filosofia enquanto razão e a religião enquanto fé, né? Num terceiro ponto, então, a gente vai se aproximar dessa divisão da Idade Média para tratar aí alguns argumentos filosóficos, né, sobre a existência de Deus. E por fim a gente, né, termina aí o vídeo falando um pouco da separação, né, ou do distanciamento existente entre filosofia e religião. E aí a gente trata um pouquinho sobre
o niilismo e também sobre o existencialismo, ok? Bom, então vamos lá, né? No primeiro momento, então, que a gente precisa trabalhar a aproximação entre a filosofia e a religião. Lembrando que religião enquanto existência de Deus, enquanto explicação do universo. Nesse sentido, tomamos aí um pouco, ou relembramos, as ideias de Augusto Comte, né? Ele fala sobre essa divisão na linha de conhecimento humano, que começa na mitologia, passa pela filosofia e hoje nós estamos na ciência, que para ele é o positivismo, né? A ideia então é demonstrar que durante a evolução da história humana, né, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, o ser humano mudou a sua forma de visualizar o mundo, né? Ou melhor, mudou a sua forma de responder às suas questões existenciais. No início, então, começamos com a mitologia, uma resposta muito mais presente na questão da dependência dessa força externa, desse ser eterno, poderoso, que cria e organiza a realidade, que nós reconhecemos muito mais na mitologia, e depois de uma necessidade de uma explicação muito mais lógica, especulativa sobre a realidade, que é a filosofia. Então, nesse sentido, lá quando Tales de Mileto, né, ele começa a dar as primeiras explicações cosmológicas, né, e não mais cosmogônicas para o universo, parece haver um rompimento entre filosofia e a ideia da existência de Deus, né? Mas na verdade esse rompimento ele é discutível, porque a filosofia não promove esse rompimento, né? Tales de Mileto não seria nem louco de dizer que os deuses não existiam, porque isso ia ser uma puta heresia, e naquele tempo essa heresia poderia levar à morte, né? Assim como uma das argumentações que levou Sócrates à condenação, de que ele era um herege, né? E aí então não há esse rompimento entre mitologia e filosofia, né? Essa é uma visão didática, né, que a gente propõe, um discurso mitológico, um discurso filosófico, mas na verdade ambas são visões do mundo, né? Ambas são formas de explicar o mundo que ora tendem para um lado, ora tendem para o outro, né? Nesse sentido, essa visão, né, estereotipada de que todo filósofo é ateu, todo filósofo é contra a religião, todo filósofo é contra a existência de Deus, né, etc. Essa não é uma verdade, né? Não tem como a gente de fato provar isso, não tem como a gente. Não existe aí um cálculo, né, fundamental sobre isso, certo? A verdade é que existem sim filósofos que são ateus, filósofos e filósofas, né? Existem filósofos e filósofas que são agnósticos, né? Ou seja, que tanto faz como tanto fez, resumidamente, mas existem também filósofos que dedicaram a sua teoria, dedicaram o seu pensamento a aproximar, né, a racionalidade humana da existência de Deus, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver aí na questão da Idade Média, que a gente vai ver essa proximidade. E também existem outros na modernidade que vão trabalhar com essa questão. A diferença é que o momento da história humana faz com que a teoria filosófica ela se aproxime mais ou ela vá se distanciar mais dessa ideia, né? Na modernidade, por exemplo, nós vamos ver que a ânsia do ser humano é a liberdade, né? É o fato de eu poder agir a partir das minhas próprias vontades. Então, nesse sentido, vai existir uma corrente, várias correntes filosóficas que vão zelar muito mais por uma ideia de que Deus não existe. Porque se Deus existe e ele controla essa realidade que nós vivemos, então eu não sou verdadeiramente livre, né? Eu dependo da existência de Deus. Enfim, então esse é o primeiro estereótipo que a gente tem que combater, né? A ideia de que todo filósofo é ateu, todo filósofo é ruim porque não acredita em Deus, etc. Isso não é uma premissa
que não é verdadeira, né? Outra coisa, outra especulação que a gente tem que debater é o fato de que a filosofia ela é contrária à religião, né? Não, a filosofia não é contrária à religião, certo? A filosofia, enquanto forma de resposta especulativa, lógica, né, às questões existenciais dos seres humanos, ela tem muito a contribuir para a religião, né? O problema é que quando a gente pega essas religiões essencialmente doutrinárias, né, essencialmente dogmáticas, e que não se permitem a discussão, que não se permitem o debate, então aí óbvio que a filosofia vai ser um empecilho, né? Porque a filosofia justamente vai levar as pessoas a observarem, né, o universo de uma forma diferente, ou pelo menos a entenderem melhor, né, como que funciona a sua própria crença, né? Hoje nós temos essa dificuldade, né? As pessoas nascem num contexto religioso, assumem essa religião como sendo a sua e de fato não se questionam sobre a religião que determina a sua existência. Simplesmente consomem, né, um dogmatismo que vem, que é heterogêneo, né, que vem de fora e não é capaz de respostas bastante simples quanto à existência de Deus, né? A gente repara essa problemática, por exemplo, quando a gente trata de assuntos existenciais, né? Quando a gente fala sobre morte, quando a gente fala de vida após a morte, né? As pessoas elas simplesmente aceitam os dogmas, né? Os ritos e não são capazes de fato refletir sobre essas ideias e assim de fato poder aproveitar, né, dessa dogmatismo e etc, né? Então esses dois estereótipos aí que são bastante importantes que a gente pode conduzir na reflexão entre filosofia e religião. Então, passando para o segundo tópico que a gente tem, né, a gente vai falar um pouco sobre essa proximidade entre filosofia e religião. Obviamente, então, como eu disse, a gente vai assumir aí o discurso da Idade Média, que é o exemplo mais fatídico que nós temos dessa proximidade entre a razão e a fé, ou a filosofia e a religião. Para isso, então, a gente toma dois pontos essenciais. Um mais no início da Idade Média e um mais no final da Idade Média. No início da Idade Média nós temos a patrística, né, que ficou aí representada nas teorias do filósofo e também, né, do santo aí da Igreja Católica, chamado Santo Agostinho. É importante ressaltar aqui que eu estou fazendo um recorte muito grande, né, na história da filosofia, e eu estou falando da filosofia que foi ocidentalizada, ou seja, que foi massificada. Existem outras revelações filosóficas com relação à religião durante o período da Idade Média e durante o período da Idade Antiga? É óbvio que existe, né? Então eu tenho muita filosofia que fala sobre religião, que liga-se à religião, além dessa que eu vou falar aqui. Mas o nosso intuito é despontar a problematização. Então por isso eu vou falar daquilo que é mais genérico, né? Mas, por exemplo, você pode tomar a ideia de Confúcio, né? Averroes, né? Também você pode procurar, e aí você vai saber mais sobre sobre a filosofia e religião do Oriente e etc. Mas a gente vai tomar aqui o que é mais genérico para poder também, né, não estender muito a conversa e ser mais pontual na problematização. Então Santo Agostinho ele está presente lá no começo da Idade Média, né, e ele vai então ser aí o expoente de uma corrente filosófica chamada patrística, visto que patrística vem aí dos padres, né, os padres da Igreja Católica que naquele momento detinham, né, o conhecimento, seja racional, seja teológico, né. Para Santo Agostinho, a diferença que vai ter depois da outra filosofia, da outra corrente filosófica, é o fato de que para ele a fé ela conduz à graça divina, e a graça é aquilo que traz para nós a salvação, certo?
Então, o que acontece? Para a patrística, a razão, né, a filosofia, ela não é elo de ligação com a graça divina, com a salvação. Não, o único elo de ligação é a fé, né? A fé é a resposta. Ah, mas de que serve então a filosofia? A filosofia, ela é a base da explicação deste argumento. Então, para Santo Agostinho, a filosofia serve para explicar e para fundamentar a ideia de que a fé é a única ferramenta que pode levar à salvação, certo? Então, a filosofia passa a ser um apêndice nessa teoria aí da patrística. Anos depois, né, muitos anos depois, né, a escolástica ali pelo século XIII, nas teorias de um outro, né, doutor da Igreja Católica, que é São Tomás de Aquino, né, o famoso doutor da Igreja, que vai escrever a Suma Teológica, né, ele também vai fazer essa aproximação entre filosofia e religião, né. E aí o que vai acontecer? Há uma mudança na compreensão, porque São Tomás de Aquino vai tomar a ideia de que sim, a filosofia, a razão, também é um instrumento que pode levar ao conhecimento de Deus e, portanto, à salvação. Qual que é a argumentação? É muito simples de se entender, apesar de existir aí uma dogmática muito grande sobre isso e que levaria anos para a gente aqui explicar. Mas a base é basicamente, isso é foda, né? Mas é basicamente a ideia de que a fé, ela faz com que nós consigamos entender Deus, receber a graça divina e por isso sermos salvos. Mas a razão nos leva a entender este mundo também. Porque para Santo Tomás de Aquino, o universo possui uma lógica, possui uma ordem existencial. E o que nos ajuda a entender essa ordem existencial é a razão, não é a fé. A questão é, quem coloca esta ordem no universo? Bom, quem coloca esta ordem no universo é Deus. Então, se eu conheço essa lógica, eu estou me aproximando de Deus também, né? Então, a razão, quando nos auxilia a entender os fenômenos desse universo, ela faz com que possamos entender também a grandeza divina, né? A graça divina, certo? Então, portanto, a razão também pode levar aí ao conhecimento de Deus, pode também nos conduzir aí a uma possível graça divina, né? Obviamente você vai perceber lá em Santo Agostinho uma influência muito mais platônica, né? A ideia de que Deus é perfeito, né? E o único caminho que nós temos para a salvação é buscar a verdade. Já em São Tomás de Aquino, embora também tenha um resquício do neoplatonismo, né? A ideia de que divisão de céu e inferno, de mundo perfeito e mundo imperfeito, mas São Tomás de Aquino vai assumir muito mais a concepção aristotélica. E é nesse sentido que nós passamos para o nosso terceiro ponto, que são aí alguns argumentos filosóficos sobre a existência de Deus. O primeiro argumento filosófico sobre a existência de Deus, é óbvio que eu estou falando aqui de uma forma muito resumida, né, quase que esdrúxula, mas é para entender o ponto da reflexão, né? O primeiro argumento, então, ele vem propriamente de Aristóteles e é chamado aí do argumento do primeiro motor, né? O que acontece? Na conclusão do pensamento lógico aristotélico, nós temos que, para a realidade existir, tem que existir um primeiro movimento, uma primeira transformação, né? Lá na teoria das causas de Aristóteles, o que vai acontecer? Eu tenho uma matéria que é indeterminada, né, que está em ato, mas que carrega em si uma potência, ou seja, que virtualmente pode ser outra coisa. E aí, para que a realidade aconteça, essa potência tem que ser realizada, né? Essa potência sendo realizada, se exige esse primeiro movimento, né? Se exige então essa transformação inicial.
E aí a ideia de Aristóteles é que esse primeiro motor, portanto, é feito a partir de um grande ser inteligente, lógico, né? Que São Tomás de Aquino vai assumir a ideia de que esse grande ser é Deus. Né? Deus é esta lógica por trás do primeiro movimento para o surgimento da realidade, do universo, etc. Então esse é um primeiro argumento filosófico sobre a existência de Deus. Deus existe porque a realidade precisava de alguém, né, que fizesse esse primeiro movimento para sair do ato e ir para a potência. Deus é quem tem, então, esse potencial. Um segundo argumento filosófico é muito mais próximo a São Tomás de Aquino, mas deriva também do pensamento de Aristóteles, que é o chamado argumento da ordem do universo. Né? O que isso trata? São Tomás de Aquino vai perceber que alguns fenômenos, né, na natureza, isso que já era percebido lá pelos pré-socráticos, alguns fenômenos na natureza eles possuem uma certa constância, ou seja, existe na physis, né, ou seja, na natureza, uma ordem, né, uma lógica no funcionamento. E aí então o que acontece? São Tomás de Aquino usa essa lógica para dizer o seguinte: olha, não existe o acaso, o que existe é uma lógica, e se existe uma lógica, alguém atribuiu essa lógica ao funcionamento dos fenômenos. Então, esse alguém que atribuiu essa lógica é Deus. Né? Deus é aquele que organiza o universo para que as coisas funcionem dentro de uma certa constância, dentro de uma certa regularidade, né, das coisas. Né? Repare, por exemplo, que o nosso nariz ele é para baixo, né? Os buraquinhos do nariz ele é para baixo. E supostamente você pode pensar que isso é uma característica evolutiva, etc, etc, mas com base nesse argumento de São Tomás de Aquino, imagine, por exemplo, se o seu nariz tivesse os buraquinhos para cima, né? Ia ser muito complicado, né? Imagina um buraco para cima, se caísse água, você ia afogar, né? Porque ia entrar água no seu nariz, etc. Para espirrar ia ser uma loucura, né? Imagina, o negócio ia voar para frente. Enfim, a ideia de São Tomás de Aquino é que o seu nariz é para baixo, não é por acaso, né? Mas sim porque existe uma lógica. E essa lógica ela é dada por... E por fim, o nosso quarto e último ponto é o fato de que nós temos aí um distanciamento da filosofia e da religião, né? Nós vamos tomar aqui dois pontos que vão propiciar esse distanciamento. Um é o niilismo e o outro é o existencialismo de Sartre, tá bom? O niilismo é então uma teoria de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, né? Bastante famoso aí no meio filosófico, né? Como sendo aí o ápice do ateísmo, né? Do agnóstico, etc. Nietzsche fica famoso porque num dos seus livros ele declara, né, Deus está morto. E, enfim, essa frase ela tem que ser bastante interpretada aí no contexto da filosofia de Nietzsche. Mas fato é que Nietzsche vai defender o seguinte, né? A ânsia do homem moderno é ser livre, né? Ser livre e ser responsável por suas ações. Então é óbvio que para ser livre o ser humano precisa, aliás, a liberdade proposta por Nietzsche, ela parte do conceito de que a criação, para ser de fato livre, ela precisa eliminar o criador, né? Porque o criador sempre vai ser esse elo que segura ou que torna a criação dependente, né? Então, nesse sentido, Nietzsche vai propor que essa moralidade, né, essa dependência da existência dos deuses e da influência que os deuses têm na nossa vida, na nossa existência, ela tem que ser esquecida, né, para que possamos então ser verdadeiramente livres. Chamamos essa
nulidade, né, da moralidade, essa nulidade é, do, desse, dessas instituições que regem as nossas escolhas, chamamos isso de niilismo, né? Ou seja, a ideia de que é uma liberdade extrema em que eu posso, de fato, tomar as decisões segundo a minha própria vontade, né? Então essa é primeiro distanciamento existente entre filosofia e religião. Num segundo momento nós temos então o existencialismo, né? E aqui nós vamos tomá-lo na pessoa do Sartre. O que acontece? O Sartre ele vai propor que o ser humano é um ser para si e não um ser em si, né? Qual que é a diferença aí? A diferença então é que para Sartre a existência ela vai preceder, ou seja, ela vem antes da essência, né? O ser humano primeiro existe e depois, ao longo da sua existência, com base nas possibilidades que são oferecidas e com base nas escolhas que ele faz durante a sua existência, é que ele vai construir a sua essência. Diferentemente dos outros animais que não são um ser para si, mas são seres em si. Ou seja, a essência dos outros animais, a essência das outras coisas, elas são inerentes à própria coisa, né? Então, quer dizer, os outros animais, eles carregam uma natureza que define aquilo que ele vai ser, né? Um exemplo bastante patético, mas que serve para entender, são as linguagens, né? O ser humano pode se comunicar em português, em inglês, em russo, né, etc. Mas o cachorro só late. Late porque ele está com fome, o cachorro late porque ele está com raiva, o cachorro late porque ele está triste. Ou seja, a linguagem canina ela é inerente àquilo que chamamos de, ou denominamos de cachorro, né? Denominamos de cão. É inerente, ou seja, nasce com o indivíduo, ok? Então o existencialismo vai fazer parte também desse distanciamento, né, da ideia de religião, porque se a existência precede a essência, então significa que não há uma natureza divina que defina o que é o ser humano, que dê ao ser humano a sua essência, certo? Quem dá ao ser humano a essência é o próprio ser humano. Criar a minha essência a partir das minhas escolhas, tá bom? Espero que tenha ficado aí pelo menos uma problematização, né? Algum conhecimento aí, e à medida que as aulas forem avançando, a gente vai aprofundando aí essa temática de filosofia da religião, ok? Então, um grande abraço a todos, beijo do gordo e até a próxima!